especificamente do nosso autoritarismo brasileiro, tá? E eu quero trazer para vocês duas raízes que eu situo aí na produção desse nosso atual autoritarismo, tá? A primeira raiz, ela reside num passado que eu vou dizer distante, que não é tão distante assim, que é o passado nosso do escravismo colonial, tá? A segunda raiz, que eu também pretendo desenvolver hoje com vocês aqui, é aquela que diz respeito a um passado mais recente da nossa história, tá? No caso, o nosso passado da ditadura militar. Então, eu quero desenvolver com vocês justamente essas duas raízes que constituem o nosso autoritarismo brasileiro, que dizem respeito a um passado nosso, mas vejam, a um passado que não passou, que a gente repete até hoje, tá? Bom, primeiramente, eu quero só conceituar com vocês o que eu entendo por violência, né? Talvez quem já, de repente, aí estudantes que têm aula comigo já saibam disso, mas acho que é importante fazer uma pontuação, né, do que eu entendo por violência, né? Então, a violência, assim, no seu sentido assim, mais básico, né? Assim, no seu sentido mais imediato, ele é a situação, a condição em que você reduz o indivíduo, em que você reduz o outro à posição de coisa, à condição de objeto, tá? Isso significa o quê? Que você nega o outro enquanto um sujeito, você nega a subjetividade do outro. E do que se constitui essa subjetividade? O que é que caracteriza uma subjetividade? O que é que faz um sujeito ser sujeito? É o fato dele ser racional, é o fato dele ter vontade própria, é o fato dele ter desejos próprios, é o fato dele ser dotado de linguagem, por exemplo. Então, quando a gente nega, quando a gente reduz o outro a objeto, a gente nega esse indivíduo, esse outro, como sujeito, e a gente nega os seus desejos próprios, a sua vontade própria, a sua racionalidade própria, tá? Bom, se a gente pegar todos os tipos e naturezas de violência que existem, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, as naturezas que são as que a gente mais conhece, né? Então, psicológica, moral, física, sexual, tarari, tarará, negligência, enfim. A gente consegue distinguir, assim, também de uma maneira muito simples, a ideia de dois tipos de violência. A gente consegue pensar em dois tipos de violência, tá? Assim, se a gente fizer um resumo do resumo do resumo de todas essas violências. Por um lado, a gente tem a violência física. E, por outro, a gente tem uma violência que ela é vinculada ao exercício do poder, que ela não é física de forma imediata. É o que a gente chama de violência simbólica, tá? A violência simbólica, ela também quero trazer a definição dela para vocês, para a gente conseguir depois entender um tanto aí as raízes da violência do Brasil, tá? A violência simbólica, ela diz respeito a essa violência que incide sobre o valor do outro, tá? Sobre o valor que a gente atribui ao outro. Então, não é uma violência que ela age diretamente de forma física no outro, mas age de forma simbólica nele, sobre o seu valor, sobre o seu alto valor, tá? O que é aí o grande dispositivo da violência simbólica? É que ela converte a força que a gente exerce sobre o indivíduo em sentido. O que isso quer dizer? É que o indivíduo que sofre violência simbólica, essa violência que ele sofre tende a fazer sentido para ele. Em outras palavras, é um tipo de violência que a vítima aceita para si, que faz sentido para a vítima, que faz sentido para o oprimido. Como eu falei para vocês, esse tipo de violência é um exercício do poder. Então, um exemplo que a gente consegue situar a violência simbólica por exemplo, na dominação masculina. Por exemplo, no machismo. E vejam que o machismo ele faz
sentido tanto para o homem, mas também para a vítima, a sua principal vítima, né? O homem também é vítima do machismo, mas a sua principal vítima que é a mulher. Então tem um exemplo que eu sempre uso em sala de aula, que é a ideia de que, bom, se uma mulher chega para sua mãe e de repente fala, mãe, eu estou pensando em casar, é recorrente essas mães ficarem desesperadas, né, dependendo da situação, e falar, filha, não case, porque você não sabe cozinhar. E você não vai conseguir, você não vai poder cozinhar para o seu marido. Então, assim, você não tem como casar, porque quem é que vai cozinhar para o seu marido? Né? Veja que a sua mãe aí, né, ela está reproduzindo uma violência que oprime ela, mas que faz sentido para ela, porque ela enxerga a posição da mulher enquanto aquela que é a doméstica, que é a do lar e que vai servir o marido, vai ser idônea ao marido, tá? Uma outra manifestação desse tipo de violência simbólica, né, que então ela aparece principalmente aí nas manifestações do preconceito, do machismo e, no caso, do racismo, né? Então, acho que tem um caso clássico de uma figura pública nossa, que é o vereador Fernando Holliday, né? Vereador aqui de São Paulo, que ele é um homem negro e gay, e ele é contra, aliás, assim, ele não acredita que racismo e homofobia existem, né? Exceto quando aí ele sofre, ele se torna vítima de racismo, aí ele diz que aí sim ele é vítima, etc. Mas o resto ele costuma dizer que negros e a população homotransafetiva fazem vitimismo e assim por diante. Novamente, né, assim, é um tipo de violência, então, que faz totalmente sentido para a vítima. Veja que esse tipo de violência, então, a gente não precisa mais do autor da violência, do opressor, forçando a gente naquela violência. Né? Os homens não precisam mais utilizar hoje o chicote para obrigarem as mulheres a estarem na cozinha. Né? As próprias mulheres acham que o lugar delas é esse. Tá? Isso é o que constitui a violência simbólica. E que, no final, ela se transforma numa violência das mais potentes que tem, porque ela não afasta a vítima, tal como a violência física. A violência física, você agride uma pessoa fisicamente, isso afasta, machuca e afasta. A violência simbólica, não. Ela não afasta a vítima, ela coopta a vítima. Ela integra a vítima à sua ideologia, tá? Ok. Tendo isso em vista, como que a gente vai pensar esses dois tipos de violência física e violência simbólica, que são assim as duas formas mais básicas de violência que a gente tem, como que a gente consegue pensá-las dentro da nossa história, operando dentro da nossa história? Bom, ela opera justamente através desse nosso tipo de violência brasileira, do nosso autoritarismo brasileiro. E quais são as raízes do nosso autoritarismo? É justamente agora que eu trago o tema da minha fala de hoje, que eu situo duas raízes, então. A primeira, gente, está no escravismo colonial. Está justamente nesse passado, entre aspas, distante, tá? Que não é tão distante assim, né? Assim, tá ao vivo no YouTube? Ok, muito obrigado, fico feliz. Tá dando tudo certo. Então, o escravismo colonial, ele é uma das raízes, aí, então, do nosso autoritarismo brasileiro, né? Que teve o seu fim aí formalmente decretado em 1888, a escravidão no Brasil, mas a gente sabe que os efeitos são muito claros até hoje, né? Bom, esse escravismo colonial que a gente citou ali no século XVI, ele moldou, ele deu a forma da primeira tipo de relação social que estabelecemos no Brasil, tá? E que tipo de relação é essa, tá? É justamente aquele tipo de relação que se realizou na chamada Casa Grande Senzala, tá? Que esse modelo da Casa Grande da Senzala foi aquela que dessa relação entre a Casa Grande e a Senzala, ela estabeleceu pela primeira vez a relação entre senhores brancos e escravos negros, tá? Foi a primeira forma de relação no Brasil entre uma elite branca e serviçais negros.
e toda a relação de escravidão, de violência física e de violência simbólica que constitui esse modo de relação escravista do período de colônia, da nossa colônia, tá? Bom, é uma relação de escravidão, então ela pressupõe um tipo de relação escravista. Como se constitui esse tipo de relação, moldada aí pela Casa Grande Senzala? Se constitui por forte hierarquia, então se constitui ali dentro formas de relação entre um superior e um inferior, né? Essa relação de hierarquia, ela se dá através também de uma relação de mando e obediência, em que o superior manda e o inferior obedece, tá? E é onde se realiza a violência simbólica. Como, por exemplo, o racismo, então o racismo sobre os negros, e o patriarcalismo. E por que a gente situa, por exemplo, a raiz do racismo no Brasil e do patriarcalismo ali? Porque justamente essa relação entre Casa Grande e Senzala, ela se estabelece no modelo patriarcal de família. Então, o modelo patriarcal de família é o primeiro modelo de relação social que nós estabelecemos no Brasil. E que se mantém até hoje. Tá? Veja que esse modelo nosso de relação na família patriarcal, ele distribuiu devidamente, tá, o lugar do negro e o lugar do branco, o lugar do homem e o lugar da mulher dentro da família e, posteriormente, dentro da sociedade, né, na sociedade como um todo. Bom, isso é o que constitui, então, a nossa primeira raiz, a raiz que constitui o nosso escravismo colonial. Mas eu quero citar a segunda raiz, que é aquela que diz respeito ao nosso passado mais recente, que é o passado da ditadura militar, tá? Bom, esse passado que a gente situa aí no Brasil a partir de 1964. Bom, a ditadura militar no Brasil, ela foi aí a expressão política e jurídica desse autoritarismo nosso ao nível do Estado. Foi quando se constituiu aí de forma efetiva o nosso estado de exceção. O que é interessante a gente pensar, no caso brasileiro, é que esse estado de exceção, essa exceção, essa condição de exceção que o Estado impõe, ela não foi um momento, como já diz o seu próprio nome, excepcional da nossa história. Se tornou regra. O estado de exceção no Brasil nunca foi excepcional. Ele sempre foi uma regra dos nossos governos e do nosso metabolismo social. Não é à toa que ele é a regra, o fato de estarrecedor, né, que os professores Edson Telles e o Vladimir Safatli apontam muito bem, de que hoje no Brasil a nossa polícia militar, ela tortura mais do que a polícia na época da ditadura militar no Brasil. Tá? Outro dado também que revela isso, como o nosso estado de exceção não foi excepcional, ele na verdade é uma regra nossa de governo, é que o Brasil hoje é um dos primeiros países no mundo a prender e a matar pessoas. É um dos países que mais prende e que tem a polícia que mais mata pessoas. Ok. Então, esse seria, então, o quadro desse passado recente nosso da ditadura e que parece que não terminou. Não terminou com o nosso período de redemocratização, não terminou ali em meados da década de 80, mas teve algo que se manteve pós-ditadura, tá? Ok. Trazendo para a nossa atualidade hoje, esses dois passados aí, trazendo para hoje, tá? Esse passado distante, esse passado recente. Como que eles aparecem hoje na atualidade, tá? Eles aparecem juntos.
eles aparecem juntos. O escravismo colonial e o nosso período do regime militar, ditatorial, de estado de exceção, eles aparecem juntos hoje no nosso cotidiano, na nossa realidade brasileira. E como isso se manifesta? Como que a gente comprova isso? Através disso, não é muito difícil a gente encontrar, tá, a solução para isso, sobretudo através do extermínio da população preta, pobre e periférica. É aí que a gente vê se realizar essas duas raízes na atualidade brasileira. Vejam, esse extermínio, ele se dá tanto diretamente pelo Estado, vamos dizer assim, como, por exemplo, o extermínio feito pela polícia, tá, nas periferias do Brasil, mas também através da ausência do Estado frente a essas populações. Não é à toa, e os dados já estão mostrando, que a população preta, pobre e periférica é aquela que mais está morrendo por Covid. É a mais vulnerável ao Covid. E mais um dado, que é anterior, tá, ao Covid, mas que também mostra o quanto essa população é, vamos dizer assim, deixada para morrer, é o fato de que justamente a população preta, pobre e periférica é aquela que mais se suicida, ok? Outro exemplo também de como o Estado opera nesse sentido é uma pesquisa, um levantamento que fizeram ano passado, levantaram dados de 2017 e trouxeram esses dados no ano passado, de que os negros são mais presos com menos quantidade de drogas em relação a brancos, tá? Os negros, eles são mais presos com menos quantidades de droga. E aqui eu trago aqui a fala da Débora Silva, líder da Mães de Maio, né? Que ela sempre fala algo que é muito pertinente, né? A guerra às drogas no Brasil é uma guerra contra a população preta e pobre. Ok? Bom, o que eu quero trazer com isso, então, é que, então, a ditadura militar no Brasil, ela nunca acabou na periferia. Nunca. E isso também está muito claro, eu não sei se vocês lembram, mas em 2017 teve um coronel da Rota que ele afirmou, né, em uma entrevista que ele deu, com a maior naturalidade, né, não precisou esconder nada, tá, de que a abordagem da Rota na periferia é diferente da abordagem da Rota nos jardins. E aí, depois ele foi questionado sobre isso, ele tentou consertar e piorou. Então, assim, é algo que o próprio Estado, os próprios mecanismos repressivos do Estado, eles não precisam esconder. Eles já mostram já o seu intuito aí, tá? Algo também que diz respeito a essa nossa raiz que não passa, né, que se repete, então, ainda nesse modelo da nossa polícia, essa lógica militar da nossa polícia, que também se mantém até hoje, cujo a origem a gente pode remeter ao período da ditadura e até antes, eu vou falar até antes também, mas sobretudo esse modelo militar que vem da ditadura militar, que é o quê? É esse modelo militar que faz com que a polícia ela opere dentro do campo social através da lógica do inimigo. No final, a polícia, no seu funcionamento de forma mais geral, em sua tendência geral de funcionamento, ela está menos para estar do lado da população e proteger a população e mais sempre enxergando a população como uma inimiga em potencial. É isso que constitui o estado de exceção. É você criar constantemente um novo inimigo que você precisa combater, tá? Bom, nesse sentido, tendo esses exemplos, esse quadro, a gente vê, então, no Brasil, se realizar o que a gente chama, né, desse projeto de Estado e de governo, de soberania, que é o da necropolítica, tá?
que é a ideia de que ou o Estado ele se transforma num Estado que mata a população, ou é aquele que deixa a população para morrer, deixa ela vulnerável à morte. E eu acho que também isso está muito claro agora na nossa época de pandemia. Eu insisto, né? Ou o Estado mata, ou ele não garante os direitos básicos da população e essa população fica à deriva, ela fica entregue à morte. Bom, o resultado final, justamente, então, já para fazer uma síntese, o resultado final dessas nossas raízes, tanto dessa nossa raiz colonial, baseada no escravismo colonial, quanto dessa nossa raiz militarista, de exceção, cuja a gente situa nesse passado recente da ditadura, a junção de tudo isso é o que forma hoje a necropolítica brasileira. As principais raízes da necropolítica brasileira são o escravismo colonial e a ditadura militar no Brasil. Vejam, isso é interessante, aí eu quero só fazer uma pequena pontuação, porque esse modelo militar, ele também estruturou, lá atrás, nesse passado distante que eu chamo, o escravismo. As primeiras formas de instituições militares que a gente encontrou no Brasil foram o quê? Milícias. Se a gente pegar ali, aliás, essas milícias, elas estiveram justamente na formação do Estado brasileiro. É só a gente pegar, por exemplo, ali na época dos governos gerais, de capitanias hereditárias, assim por diante, o que garantia a segurança desses lugares eram milícias regionais. O tal dos coronéis. Era o poder do coronelismo, que tinha sua própria milícia. Não é à toa que hoje a gente tem um presidente da República que está aí, que se mostra aí fortemente ligado ao quê? Milícias. Veja como tem um passado que se repete aí. Como tem uma tradição histórica escravista e militar no Brasil que se juntam e que colaboram para a formação desse necroestado brasileiro, dessa necropolítica brasileira. O que é o ponto de tudo isso que eu estou falando para vocês? Por que isso permanece até hoje no Brasil, esse modelo? Porque a gente nunca ressignificou esse passado. A gente nunca elaborou esse passado. Esse passado, essas duas raízes, essa raiz da escravidão e da ditadura, a gente nunca elaborou elas. E por isso que elas permanecem até hoje como um passado que não passa. Além desse exemplo que eu dei para vocês, dei exemplos da polícia, né? Como também dei exemplos aí do próprio presidente da República, que está aí entrelaçado até as unhas do pé com milícias, né? Ele e sua família. Mas a gente tem uns exemplos próximos, tá? Eu peguei alguns exemplos aqui muito próximos de nós. Um é em relação ao escravismo colonial, a nossa primeira raiz. Nessa semana, eu peço desculpa se isso for fake, né? Mas apareceu para mim um post que a Angélica, né, a esposa do Luciano Huck, fez, dizendo que ela viu um lado positivo. Lado positivo não, assim, que na verdade a pandemia fez ela redescobrir muita coisa. E uma delas é que ela consegue limpar a casa sozinha, consegue fazer comida para os filhos, consegue cuidar dos filhos sozinha, sem a necessidade de uma empregada. Isso é muito interessante porque, assim, a elite brasileira, ela tem que passar por uma obrigação, assim, por uma força maior para conseguir descobrir, isso é sensacional, a elite brasileira precisa estar numa condição dessa para descobrir que é possível cuidar da própria casa. Que você não precisa de um criado mal pago e a maior parte sendo preto, pobre, periférico, fazendo esse serviço para você. Cuidar do próprio filho, fazer a própria comida, limpar a própria sujeira.
Entretanto, a gente também vê isso, o contrário, se realizar atualmente em Belém do Pará, que está tendo uma crise ali também por conta do Covid, e nessa semana aí o Estado decretou que o serviço de empregadas domésticas seria colocado como serviço essencial, ou seja, elas terão que trabalhar. Terão que trabalhar. Por fim, eu quero citar ainda dessas raízes do escravismo colonial, isso eu lembro muito bem, foi em 2013, quando a tal da PEC das empregadas domésticas, né, a emenda constitucional das empregadas domésticas, foi aprovada, estabelecendo que no Brasil, isso foi em 2013, que no Brasil as empregadas domésticas deveriam entrar no regime de trabalho da CLT. E isso, não sei se vocês lembram, causou um alvoroço dentro da nossa classe média e dentro das nossas elites. Elas ficaram indignadas com o fato de que as empregadas domésticas poderiam ter direito trabalhista, direito a férias, a 13º, a FGTS e assim por diante. Então, eu insisto, a gente carrega isso no nosso cotidiano aí imediato, né? Nesse nosso cotidiano, até hoje, a gente mantém esse modelo social e cultural escravocrata. A gente ainda mantém esse primeiro encontro que se estabeleceu no Brasil entre uma elite branca e serviçais negros. Também exemplos recentes a gente consegue encontrar desse nosso passado não elaborado em como a gente relativiza, a gente suaviza a ditadura no Brasil. Então, acho que está todo mundo a par da entrevista que a Regina Duarte deu há pouquíssimo tempo, em que ela relativizou tanto os mortos da ditadura quanto os mortos pela Covid-19. A gente tem como presidente da República uma pessoa que, em rede nacional, elogiou um torturador da ditadura. Num país sério, uma pessoa que fizesse isso não estaria mais no poder hoje. E se fosse mais sério ainda, estaria na cadeia. Tá? E mais do que isso, ainda nessa semana, se não me engano, foi ontem ou anteontem, o próprio presidente da República, tá? Ele se encontrou com o tal do Major Curió, tá? Em plena pandemia, enquanto a gente estava batendo recorde de 10 mil pessoas mortas no Brasil, ele estava encontrando com o Major Curió, que foi um dos torturadores da ditadura no Brasil, sobretudo um dos torturadores da resistência ali do Araguaia, tá? Então, veja, o ponto que faz, então, com que essas raízes elas estejam presentes no nosso modo autoritário de ser hoje é justamente essa não elaboração da escravidão no Brasil e da tortura no Brasil. Eu já quero terminar, já estou bem no finalzinho da minha fala, eu só quero pontuar uma coisa, para quem não entendeu ainda a questão da ditadura, tá? Quando se estabeleceu o processo da anistia, né, esse processo justamente da transição entre a ditadura e a volta do regime democrático, tá? Esse processo da anistia, ele implicou em uma justiça de transição. E o que faz parte da justiça de transição? Está amparado nos direitos humanos, tá? A justiça de transição, ela pressupõe o direito à verdade, o direito à memória, o direito à indenização das famílias que perderam seus parentes pela ditadura. No Brasil, a gente teve uma pseudo-anistia, tá? E só a indenização foi dada para algumas famílias. O direito à verdade e o direito à memória, não. Nós perdoamos os militares, nós perdoamos os torturadores da ditadura. Nós não exigimos que eles reconhecessem os crimes que eles cometeram. Nós esquecemos do nosso passado torturador. Se a gente esquece o nosso passado frio, o nosso passado torturador,
a gente naturaliza a tortura, a gente naturaliza a morte. Então, quando as pessoas dizem que a Regina Duarte é louca, na entrevista que ela deu, não. Ela é extremamente realista com relação à realidade que a gente vive no Brasil, de um país que é acostumado com a tortura, que tem uma polícia hoje que tortura mais do que a época do período militar. Quando a gente tem um presidente que resolve fazer churrasco em plena pandemia, ou que manda jornalista calar a boca, ou que quando sabe das mortes no Brasil, ele diz, e daí? O que eu posso fazer? Isso não é loucura. Isso é a forma que o necroestado brasileiro opera. Isso é a forma como uma subjetividade, uma cria da ditadura funciona. Através da relativização da morte do outro, através da frieza. Bom, voltando nessa questão da não elaboração, a gente tem que pensar, e isso a psicanálise trabalha bastante com isso, né? De que então a não elaboração do nosso passado, ele leva a um esquecimento. E justamente é esse esquecimento que faz a gente repetir esse passado, que faz a gente repetir compulsivamente esse passado. E aí eu quero trazer uma frase da Maria Rita Kell, que ela disse nesse sentido, que esquecemos que é possível viver sem tortura. Eu acrescento um além ainda nessa frase dela. Esquecemos que é possível viver sem empregadas domésticas. Viver sem pessoas, sem ter pessoas limpando a nossa sujeira. É muito interessante que a Angélica lembrou disso agora, mas a minha hipótese é de que quando essa pandemia acabar, ela vai se esquecer. Bom, em conclusão, a minha fala, a violência brasileira, esse nosso autoritarismo, ele reflete, então, essas raízes autoritárias nossas, tá? Que estão no nosso passado, nesse passado nosso que nunca passou. E esse passado nosso, ele justamente nunca passou, porque nós nunca elaboramos ele, porque nunca fizemos justiça com os mortos, com os torturados e com os expoliados da escravidão no Brasil e da ditadura militar no Brasil. Ok? É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Gostaram do professor Tiago? Gostaram bastante? Os professores estão falando amei, incrível, chocada, maravilhoso como sempre. Sim, o professor realmente, a aula dele e essa live que ele fez para a gente faz a gente raciocinar muito sobre a nossa situação atual, né? E sobre como que a gente, às vezes, não presta atenção nessas coisas, elas passam despercebidas, a gente acaba, né, professor, às vezes reproduzindo algo sem perceber, né? A gente reproduz às vezes e não são reflexões bastante importantes para a gente. Sim, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, vocês podem assistir depois, podem compartilhar, tá? Vocês têm alguma pergunta, professor? Bom, não, né? Então, a gente gostaria da Lipjur, professor, de se desculpar por esses contratempos de internet e dizer que a gente amou ter a presença do senhor conosco aqui. E quem sabe também ter o senhor em projetos futuros com a gente, depois novas lives, discutir sobre outros temas também e ajudar nessa reflexão, né?
Eu falo que é pura reflexão, faz a gente mudar o nosso pensamento, e eu falo isso como aluna mesmo. Eu tinha um pensamento, e depois das aulas com o senhor, a gente acaba aprendendo a ter um outro pensamento e crescendo mais. E aí achei isso bastante bacana, a gente passar o que a gente aprende com o senhor, esse seu conhecimento adiante. A Cris mandou aqui que a nossa elite adora fazer frases de efeito. Passa e tudo se perde, voltamos para o velho sistema. Na verdade, sempre presente entre nós, transvertido de diversas formas. A Michele colocou aqui: como falar algo depois de tudo isso que o professor disse? Meu Deus, gratidão. Bom, fico feliz que essa foi a ideia mesmo, que tivesse esse impacto sobre vocês. Só complementando, né, assim, o que a Cris trouxe, né, essa ideia, né, de que a elite faz frase de efeito, né, assim, vai muito, né, assim, de que como se a gente conseguisse combater esse tipo de estrutura, esse tipo de violência estrutural através de apologias morais, né? Então, é justamente isso, né? Eu acho que tem uma frase que é muito rodada, né? É bem clichêzona, mas eu acho que ela entra numa situação como essa, de que é a ideia de que assim, as elites elas vão fazer tudo pelos pobres, menos descer de suas costas, né? Então, assim, é muito bonito fazer frase de efeito, fazer caridade e assim por diante, né? Mostrar o quanto o trabalho doméstico ele é digno e assim por diante, e manter esse mesmo tipo de estrutura escravista e militar, né? Ok, professor, o pessoal da Liga aqui, a Jéssica, eles queriam fazer uma pergunta para o senhor sobre algo que ela estava refletindo aqui. Jéssica, pode abrir seu microfone e perguntar? Oi, professor, obrigada pela oportunidade, né, pelo ensino. Eu fico pensando aqui muito também nos povos originários, né? Quando eu penso em violência, eu penso violência a partir do início, né? Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles exterminaram uma camada. Os poucos estudos que eu fiz falam muito sobre essa estrutura de violência, a estrutura da escravidão partindo dos povos originários, né? E aí, assim como o extermínio, a partir do extermínio que eles foram buscar os negros na África. Então, eu fico pensando muito também nessa construção, né? Eu entendo que o processo da violência, de fato, ele parte dessa premissa, ele parte desses pontos de colonização, mas também o quanto, às vezes, a gente acaba esquecendo a nossa própria história, né? A história de onde a gente vem, de onde partimos. Sim, você tem toda a razão, né? Até foi isso que eu pontuei ali, né, desse nosso início, né, de primeira forma de relação que a gente estabeleceu no Brasil, que foi esse tipo de relação escravista e necropolítica, vamos dizer assim, tá? Assim, pré-necropolítica. E que se realiza até hoje. Então, você tem muita razão quando você fala, por exemplo, de extermínio. Então, assim, não é à toa que o presidente da República traz frases do tipo, olha, índio não vai ter mais 1 centímetro de terra, negros... como é que é lá, quilombola, pés em arroba e não serve nem para procriar e assim por diante. Então, você pega os povos originários e você os invalida até, enfim, até eles desaparecerem. Né, assim, e também, novamente, reflete o tipo de Estado que a gente vive hoje. Gente, assim, ano passado a gente viu uma escuridão aqui no Brasil, em plena 4 horas da tarde aqui em São Paulo, porque era devido a queimadas na Amazônia. Acho que isso diz muito respeito também ao tipo de relação que a gente estabelece com povos originários, né? Sim, e o senhor acha que a gente tem algum caminho que a gente possa seguir para tentar, até de uma maneira psicológica, trazer ou tirar esse estilo de alienação, né? Porque eu vejo que a população é muito alienada, inclusive os grupos, né? As alienações, elas funcionam muito grupalmente. Você acha que tem
alguma perspectiva ou algum modo que a gente possa fazer uma interação para mudar esses estilos de comportamento? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que além da formação, acho que a parte mais imediata que a gente tem, mais assim que eu vejo ocorrendo agora durante a pandemia, que é a formação aí de coletivos, né, de espaços de debate, de crítica, que isso é fundamental, mas tem algo que a gente conversa bastante na Abraço, né, na Associação Brasileira de Psicologia Social, que é uma mudança necessária de registro político que a gente precisa fazer, que é sair da dimensão da mera resistência ao autoritarismo e ir para a ofensiva, para a contra-ofensiva. Então, não é ficar apenas comemorando que a gente conseguiu barrar a PEC da morte, a PEC do não sei o quê, mas que a gente conseguiu, na verdade, fazer a política, os nossos interesses avançarem, e não só ficar barrando o autoritarismo no Brasil, né? Eu acho que isso são elementos, né? Mas, assim, acho que é um horizonte ético para a gente pensar a nossa ação, mas a ação em si é algo que a gente tem que construir nos nossos pequenos coletivos cotidianos aí. Professora, a Deise gostaria também de fazer uma pergunta para o senhor. Pode abrir o microfone, Deise. Professor, boa tarde. Primeiramente, quero te agradecer por compartilhar esse conhecimento com a gente. Para mim, foi de suma importância. Dentro de tudo que você falou, que me fez refletir muito, eu me lembrei de um post que eu vi por esses dias no Facebook, de um grande advogado aqui de São Paulo, e aí, em forma de meme, ele escreveu o seguinte: hoje, que estranho, me deparei com a fulana que trabalha aqui em casa, limpando as folhas das plantas com álcool gel. E kkkk, em que mundo nós chegamos, né? Em que situação nós chegamos? E um dos comentários, uma pessoa falou assim para ele: mas essa pessoa não deveria estar em casa? Afinal de contas, nós estamos em quarentena e isolamento. E aí ele respondeu, poxa, assim como se ele fosse o cara mais legal do mundo, ele falou assim, então, ela resolveu ficar aqui, porque aqui ela se sente mais protegida. E aí eu fiquei pensando agora sobre essa questão da violência que você colocou, sobre uma violência que não é vista, né? Não é visual, é simbólica. Exatamente isso, né? Ela se sentiu protegida, achando que está sendo tão beneficiada, mas ela não está com os dela, ela não está cuidando da família dela, ela está lá e está achando que está ganhando, e ele achando que está fazendo muito por ela, né? Gostaria que você comentasse um pouco, por favor. Aí que opera, né, assim, então vejam, né, assim, a necropolítica, ela opera através de um necroestado, mas eu volto, né, assim, acho que isso diz muito respeito às nossas relações cotidianas escravistas, né. Então, isso que você traz, desde, por exemplo, dessa manifestação desse advogado, né, dando risada, é claramente uma relação de humilhação social, né, que ela é muito presente nesse nosso modelo aí escravocrata, e que é um tipo de sofrimento, e aí é importante pontuar isso, né, que a gente tende a psicologizar sempre as coisas, mas isso é um sofrimento político. Isso diz respeito a um tipo de sofrimento específico da população negra, específico da população pobre, específico das mulheres domesticadas, né, que reduzem aí a sua realidade à esfera doméstica, que são colocadas nesse lugar. E isso também é muito interessante, porque revela, de novo, assim, a grande canalice das nossas elites, né, vejam que as primeiras pessoas a morrerem de Covid no Brasil, os primeiros 2 casos foram do quê? Um porteiro e uma empregada doméstica. E no caso, essa empregada doméstica, ela morreu justamente porque a sua patroa, ela veio do exterior com a doença. E mesmo sabendo disso, obrigou a sua empregada doméstica a trabalhar lá. Então, assim, mostra, eu insisto, para a escravidão se estabelecer no Brasil,
a gente precisou de uma justificativa ideológica. E uma delas foi de pressupor que a realidade humana, o que era o ser humano? Era aquele que era o civilizado. Consequentemente, aquele que não tinha, vamos dizer assim, aquele modelo, suposto modelo de civilização europeu, era considerado selvagem, uma mera extensão da natureza, uma mera extensão do animal. Portanto, não era ser humano. Né? A escravidão no Brasil, e da África, né? Ela foi justificada através de um tipo de ideologia que pressupunha que negros e índios, indígenas, não eram sequer seres humanos. E daí era possível, então, escravizá-los. A gente tinha, então, uma justificativa para escravizá-los, porque a gente precisava levar a civilização para eles. É o que ocorre aqui. É o que ocorre aqui através de uma outra vestimenta. Né? De que, então, assim, ela precisa estar aqui porque aqui é um lugar civilizado, né? Afinal de contas, aqui ela está protegida. E, ao mesmo tempo, né, isso no caso aqui do advogado, mas aí no caso aí desses funcionários que eu falei, veja que hoje a gente está, de novo, assim, a pandemia ela está mostrando muito bem quem são aqueles que a gente considera mais ser humano e quem são aqueles que a gente considera menos ser humano nessa hora. Quem são aqueles que a gente merece garantir, que merecem viver, que a gente precisa garantir a vida, e aqueles que a gente pode abrir mão, que a gente pode descartar, porque eles acabam sendo aí um peso a mais. Então, eu falei isso em outro momento, né? Mas aquela manifestação que teve há pouco tempo atrás de uma carreata, né? Que as pessoas estavam fazendo lá, fizeram uma carreata lá, fizeram uma fila com carros, assim, pessoas da elite, até alguns não eram da elite, enfim, mas que não saíram de dentro dos seus carros, né? Eles estabeleceram muito bem ali quem podia viver e quem deveria morrer, né? Eles determinaram muito bem o lugar de cada um ali, uma espacialidade, né, do poder ali. Então, assim, quem estava dentro do carro teria garantido ali que não seria infectado e não correria risco de vida. Estava lá manifestando para que aqueles que estivessem fora trabalhassem, pegassem ônibus, metrô, pegassem ali a Sé lotada, né? Esses podem se infectar e se morrer, tanto faz. Eu troco de funcionário, qualquer coisa. Né? Então, assim, aquela breve manifestação, ela definiu justamente essa espacialidade da exclusão entre aqueles que podem viver e que se dão o direito de escolher que querem viver dentro dos seus carros e aqueles que são deixados para morrer, são deixados à deriva. Se morreu, morreu. Se não morreu, ok, continue, vamos lá. Né? Mas é isso, assim, de novo, assim, muito essa reprodução desse já modelo de casa grande e senzala, SUV e espaço público da rua. Vejam que esses lugares, eles são sempre muito bem definidos, né? É isso. Ok, nenhuma pergunta a mais. Muito obrigada, professor, pela participação. Mais uma vez, a gente agradece, que foi muito rico toda essa informação que o senhor trouxe para a gente. Desejo uma boa tarde, agradeço, bom fim de semana para o senhor e esperamos vocês nas próximas lives. A gente vai estar agora fazendo uma organização para as próximas lives em junho